Nós vamos então aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração. O segundo item que nós vamos estudar, adoração exterior. Esse é um tema bastante delicado, né? Embora ele pareça algo simples de ser abordado, mas ele merece muito a nossa atenção, porque inevitavelmente não, existe uma tendência muito natural, quando nós estudamos esse capítulo, esse item, fazermos comparações entre aquilo que nós praticamos e aquilo que os outros praticam. E, de um modo geral, tem aquela tendência de nós exercermos, né, ou queremos aplicar uma suposta superioridade, enquanto outros ficam presos, né, em sua suposta ignorância, né? Então, tentaremos fazer aqui o nosso estudo com todo o respeito que é necessário para que aquele que, por mais simples que seja a manifestação da sua fé, através, por exemplo, de uma adoração exterior, seja reconhecido nessa busca que ele procura estabelecer, né, essa busca pela conexão com Deus. Bom dia, abraço. Então, se nós observarmos, a gente sempre pensa, né, porque fulano faz, porque aquela religião prega, então a gente vai procurando diminuir aquilo que os outros fazem, sem relevar a sinceridade do ato. Porque até mesmo aqueles que não professam ou não realizam nenhum tipo de culto exterior, com a ideia de que consegue fazer tudo através, né, dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, não raras vezes acaba ficando num ambiente vazio interiormente, né? Então, sempre muito cuidado para a gente poder estudar esse tema agora. Nós estamos aqui então, adoração exterior, é a questão 653. E a primeira pergunta que Kardec coloca, a gente vai ter obviamente aqui, né, o suporte de Miramês, que vai trazer para nós alguns esclarecimentos também sobre essas questões que são apresentadas, né, aqui do livro, o Livro dos Espíritos, comentado de autoria então de Miramês. Na questão 653, Kardec pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? Aqui lembrando, né, que nós estamos estudando esse capítulo 2, nós vimos aqui finalidade da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, prece, politeísmo e sacrifícios. Esses são os 6 itens que nós vamos estudar aqui nesse capítulo, né? Já estudamos o primeiro, entramos agora então no segundo. Então, necessita de adorações exteriores a adoração, de manifestações exteriores a adoração? A resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Quando nós estudamos sobre a finalidade da oração, naquele primeiro artigo, naquele primeiro texto que Miramês apresentou para nós, ele trazia uma resposta bastante importante, né, uma orientação bastante importante, falando sobre o trabalho que é a melhor forma de adoração. O trabalho no bem, o trabalho feito com amor, e até comentamos, né, bom dia Julina, e até comentamos aqui também que nós encontramos indivíduos, né, pessoas aqui no nosso mundo que trabalham incessantemente pelo bem, sem qualquer religião, sem qualquer vínculo religioso, sem qualquer crença em Deus, já que professam uma filosofia ateísta, né, abraçaram essa filosofia. Mas eles trazem em seus princípios, em seus valores, sempre aquela motivação de fazer o bem ao próximo. Esses fazem a adoração sem sequer se darem conta. E aí então, como eu comentei bem no finalzinho do nosso estudo, esses espíritos então que agem dessa forma, que por motivos diversos, bom dia Márcia, por motivos pessoais, motivos diversos, acabaram descrendo nas religiões aqui do nosso mundo material, não creem em igreja, não creem em representantes, não creem em dogmas, não creem em filosofia, enfim, preferem viver suas vidas
baseados na realidade que o mundo acaba apresentando. Então, por diversos motivos, acabaram se distanciando dessas filosofias, dessas escolas religiosas, né, dessas filosofias espiritualistas. Mas mantém, então, o seu padrão. O padrão, né, de ações voltada para o bem, voltada para o amor ao próximo, um amor sincero, porque ele faz isso sem esperar nenhum tipo de recompensa. E sendo que muitas vezes existe a prática do bem tentando conquistar aquele espaço no céu, tentando conquistar aquele espaço no mundo espiritual. Então eu penso assim, eu vou fazer esse bem, eu vou trabalhar para garantir o meu espaço. Então significa que eu estou fazendo uma barganha. Porque se eu não tivesse, se alguém me dissesse assim, olha, você não vai ter espaço nenhum no céu, aí eu poderia me questionar, então por que eu estou fazendo bem para os outros? Então aqueles que fazem sem esperar nada que tenha do mundo espiritual, esses acabam realmente merecendo, né, essa posição elevada, né, no plano espiritual, nessas dimensões mais elevadas, mesmo que estejam descrentes da sua existência. Então eles trabalham intuitivamente, trabalham instintivamente para o bem, sem qualquer crença. Essa é uma verdadeira adoração. E esses espíritos, então, quando chegam no plano espiritual, precisam apenas se ambientar com essa outra realidade que até então eles ignoravam ou rejeitavam. Porque os princípios que eles precisavam desenvolver já estão desenvolvidos. Por outro lado, nós temos aquele caminho contrário. Muitos daqueles que vivem em função de suas crenças sem realizarem, sem praticarem essa verdadeira adoração. Então existe esse detalhe, né, que Miramês chamou a atenção para nós, falando sobre a verdadeira adoração. Então é aquela que vem do coração. Ou seja, sim, o reconhecimento, sim, aquela conversa íntima, mas muito mais do que isso é o trabalho. O trabalho é voltado para o bem porque aí então é esse sentimento de amor que realmente se manifesta através das ações. Então, como foi colocado aqui também, em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. E aí então, quer dizer, quando nós somos observados, né, conforme Erasto traz para nós, que Deus nos julga pelas nossas intenções, então nós somos observados naquilo que existe de mais profundo em nós. Mesmo que nós procuremos mascarar, procuremos ocultar e até mesmo desconhecemos em nós. É ali que nós somos observados. Na questão 653A, que é só um desdobramento dessa primeira, a adoração exterior é útil? Sim, se não for um simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que a fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, nesse caso, a gente trata aqui, objetivamente e simplesmente, da hipocrisia. Então, esse simulacro, essa simulação de que existe ali uma fé ardorosa, uma fé verdadeira, né? Então, como acontece, né, só para a gente fazer uma comparação para ilustrar esse ponto, é como acontece numa manifestação mediúnica. O espírito, então, se manifesta, ele vai trazendo palavras doces, palavras sábias, e aí conforme o tempo vai passando, a gente vai realmente ou concretizando o perfil que ele apresentou no início, ou ele vai se desmascarando. Ninguém é capaz de sustentar por muito tempo algo que não pertence à sua natureza. A mesma coisa acontece com relação a essa adoração exterior. Então o indivíduo que fica demonstrando o tempo todo esse apego à religião, essa ligação à religião, ou à sua filosofia, ou à sua fé, porque fala, porque conhece textos e tudo mais, somente através da ação feita com essa verdadeira adoração que vem do coração, é que vai realmente mostrar se esse indivíduo está conectado com Deus, né, e também através das suas ações, ou se simplesmente é uma simulação. E aí é claro que nós temos que considerar que nós somos espíritos ainda numa condição, podemos dizer até infantil, em termos de evolução espiritual. Nós estamos aprendendo, nós estamos tentando
viver aquilo que nós acreditamos, mesmo que seja uma crença ainda muito imatura, muito ilusória. Porque nós temos esse ponto também, nesse início de jornada, nós acabamos avaliando duas situações. Ou eu erro por ignorância, ou eu erro por maldade. Aquele que erra por ignorância, na verdade, nós falamos dos ingênuos. Ele está tentando fazer o certo, mas ele faz do jeito dele. E, inevitavelmente, ele acaba cometendo alguns erros. Agora, aquele que tem conhecimento de causa e erra por intenção, esse é o verdadeiro hipócrita. Então, quando a gente vai percebendo nessa evolução que nós estamos vivendo agora, nesse estágio inicial da nossa jornada, lembrando mais uma vez, né, que embora nós sejamos já espíritos com uma idade bastante avançada, né, nós não conseguimos alcançar ainda o patamar daqueles espíritos que têm muito mais tempo de existência, muito mais experiências do que nós. Então nós vamos aprendendo primeiro desenvolvendo a nossa percepção aqui do mundo material. Depois nós vamos nos elevando, buscando então a realidade espiritual. E nós estamos nessa fase de transição, se vocês perceberem bem. Nós estamos aqui vivendo no mundo físico, porque isso é que a nossa consciência traz para nós como realidade, e nós estamos olhando para o mundo espiritual. Então nós estamos aqui com os pés no chão, estendendo a mão para o alto, tentando alcançar alguma coisa que nós ainda não compreendemos efetivamente. Diferentemente quando nós encontramos daqueles indivíduos já espiritualizados. Eles estão aqui e eles vivem essa realidade efetivamente. Independente das questões técnicas que envolvem o mundo espiritual, se tem estrutura no mundo espiritual ou não, se tem ali locais geográficos ou não, eles vivem essa espiritualidade. Porque as questões técnicas elas vão se esclarecendo com o tempo, é o nosso intelecto que vai buscar isso. Quando nós espíritas estudamos livros, né, como o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese, que são livros mais técnicos, e também pegamos ali no Livro dos Médiuns sobre as práticas de comunicação com o mundo espiritual, isso tudo está preenchendo espaços do nosso intelecto. Nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, ampliando o nosso conhecimento. Mas quando nós falamos em espiritualização, aí já é uma outra conversa. Aí já é muito mais profundo, depende dos nossos valores, depende da nossa fé efetivamente. Porque a fé é nós acreditarmos naquilo que nós ainda não compreendemos. O que a doutrina espírita nos proporciona é uma fé raciocinada, ou mais raciocinada. Porque não adianta a gente dizer assim que nós espíritas utilizamos a fé raciocinada. Qual é exatamente o alcance da nossa razão atualmente? E para percebermos essa dificuldade, nós vemos que existem tantas divergências, a princípio entre nós espíritas, e essas divergências acontecem porque a nossa razão alcança inicialmente patamares diferentes e estão seguindo direções diferentes. Eliminar os dogmas, por exemplo, soldado, já é alguma coisa, mas ainda assim nós temos dificuldades. Por exemplo, quando nós vamos a uma reunião espírita num centro espírita, nós encontramos ali aqueles que sentem a necessidade de colocar objetos em cima de uma mesa. Ou você usar um tipo de roupa, e nós estamos falando de uma fé raciocinada. Mas existe dentro de nós ainda uma tendência que nós estamos lutando contra, tentando modificar essa exteriorização da nossa fé, colocando a razão, porque quando se fala numa fé raciocinada que nós espíritas estudamos apenas aquilo que se desenvolve no campo do pensamento, como é que nós podemos viver no campo do pensamento se nós estamos essencialmente materializados ainda? Então, tecnicamente, nós sabemos, não precisamos de cultos exteriores, não precisamos de objetos, não precisamos de nenhum tipo de dogma, sabemos que não precisamos e não precisamos. Vai com Deus, Mira, bom trabalho. Sabemos de tudo isso, mas na hora de viver isso na realidade fica muito diferente. Nós não conseguimos ainda nos desapegar disso tudo. Basta perceber que nós sabemos qual é o tipo de alimentação que é mais saudável para nós, que tipo de substância é mais saudável, que tipo de comportamento é o mais saudável, e não significa que a gente faça tudo isso. Eu sei que eu não devo criticar as pessoas, eu sei que eu não devo guardar ressentimentos, não devo desejar o mal para ninguém, e eu consigo viver essa pureza toda? Não. Então, tecnicamente, nós sabemos das coisas, mas a vivência é diferente. Nós estamos ainda
trabalhando, né? Nesse caso, soldado, você colocou que enfeita o ambiente. Para muitas pessoas não é apenas um enfeite, é uma necessidade. Porque ainda vivem apegadas a esses objetos, porque, como eu sempre falo, uma expressão que eu uso bastante, né, eu tenho comentado com um pouco de frequência nesses nossos últimos estudos, é que pelo fato de nós estarmos materializados, né, exatamente essa inspiração, pelo fato de estarmos ainda com a consciência um tanto materializada, quando nós entramos nesse mundo tão abstrato, que é o mundo da fé, que é o mundo da nossa crença, nós precisamos trazer esses elementos que fazem parte da nossa fé para a nossa realidade material. Por isso, então, nós materializamos a nossa fé. E nós precisamos, através dessa materialização, estimular os nossos sentidos. Sentidos que são, como a gente já viu, né, o olfato, visão, paladar, audição e tato. Então eu preciso, por exemplo, ver um objeto, eu preciso tocar um objeto, eu preciso ouvir alguma coisa que me estimule, eu preciso me ajoelhar, eu preciso gesticular, eu preciso estar num ambiente que eu considere como um ambiente sagrado, eu preciso de tudo isso ainda. E aí então nós buscamos essas inspirações que muitas vezes deixam de ser inspiração e tornam-se até uma necessidade, que o indivíduo diz assim, eu estou passando muito mal, eu estou muito irritado, eu preciso ir até a igreja, eu preciso ir até o centro espírita. Mas por que precisa? Você poderia fazer isso onde você está no seu carro, para seu carro, medita um pouco. Não, isso não serve para mim, eu preciso estar perto de Deus. Porque isso faz parte da nossa realidade ainda. Então a gente vai trazendo esses elementos como parte ainda dessa limitação que nós temos de compreender a nossa natureza espiritual. Então tudo isso que a gente fala, natureza espiritual, mundo espiritual, campo do pensamento, das energias, tudo para nós é teoria ainda. Mas já é alguma coisa, já temos a compreensão. A Andréa colocou, né? Mas isso é também uma atitude que está enraizada em nós pelos anos e anos que tivemos de imagens e rituais da igreja. Levamos um tempo para entender exatamente isso, né? Nós estamos ainda nessa fase inicial de espiritualização e é muito natural que nós comecemos por estimular os nossos sentidos, porque nós estamos ainda muito vinculados aqui ao mundo material, ou às ideias materiais, vamos dizer assim, né? Porque quando nós desencarnamos, no mundo espiritual, nós mantemos ainda uma personalidade muito terrena. Eu ainda fico preocupado com datas, eu fico preocupado com idade, eu fico preocupado com locais, eu fico preocupado com posições, no mundo espiritual, sendo que lá nada disso tem importância. Nós já vivemos no mundo espiritual preocupados com a próxima encarnação. Então, consequentemente, isso realmente está muito impregnado em nós. Por isso, então, nós temos que não combater isso tudo. Nós temos que fazer uma transformação gradual, uma transformação natural, porque, do contrário, nós violamos a nossa própria natureza. Ou seja, nós nos agredimos, e aí, então fica aquela confusão dentro de nós. Se eu gosto de tal coisa, eu aceito isso com naturalidade, mas conforme o tempo vai passando e eu vou amadurecendo, nesse entendimento, eu vou então substituindo aquilo que eu considero como um objeto de inspiração, transformando depois como um enfeite de ambiente, para depois então perceber que eu não preciso de nada disso. Mas é algo natural, e assim como nós fazemos com nós, conosco mesmos, nós também temos que observar que os outros também têm ali o seu momento, o seu tempo de amadurecer. O soldado colocou, eu vi há tempos em evangélicas, algo sobre contra-imagens, mas pelos dogmas de tais religiões, né? Sim, né? Então a gente tem assim, cada religião tem ali a sua cota de dogmas, né? Então tem aqueles, por exemplo, no caso das religiões evangélicas, não tem imagens, mas em compensação tem ali um apego extremamente profundo com palavras bíblicas, com citações. Então eu posso não ter objetos, ter imagens, mas aqueles textos são importantes, os rituais são importantes. Você vai, por exemplo, para uma religião islâmica, onde a postura é importante, há a necessidade de você fazer ali as suas reverências em direção a Meca 5 vezes por dia, de você fazer ali o Ramadã, que é aquela parte do jejum. Você vai ali para os judeus, por exemplo, aqueles rituais muito tradicionais.
E aí então nós podemos dizer assim, não, mas eles estão errados, porque eles ficam só com aquele pensamento. Ninguém está errado. Naquela fase, naquela mensagem inicial que eu apresentei para vocês aqui na nossa harmonização, trouxe aquele conto que eu falei para vocês que eu gosto bastante, que fala, né, que a verdade era um grande espelho, que embora sustentado, né, por grandes vigas, ele escapou, quebrou e cada pedacinho foi para um lugar do planeta. E nós pegamos o nosso pedacinho acreditando que aquilo representa o todo. Mas aí então quando a gente começa a emendar, a gente vê que cada um ali tem a parte da verdade. E nós temos que compreender muito mais do que objetivamente a teoria, os conceitos que nós vamos tendo contato, esperando a evolução desses conceitos também. Porque para chegarmos aqui no século XXI, nós vivemos muitas coisas que hoje nós criticamos, hoje nós consideramos equivocados. Algo muito simples, por exemplo, fora da questão religiosa, é o comportamento da sociedade. Nós tivemos guerras, nós tivemos escravidão, nós temos ainda muitas diferenças sociais. Para nós, tudo isso é um grande absurdo. Mas e se nós tivéssemos, por exemplo, a condição de penetrarmos no pensamento de um espírito de alta envergadura moral, de autoconhecimento? Por exemplo, nos pensar como o próprio Jesus. Ele olharia para o nosso mundo, ele não falava assim, não diria assim, né, esses homens estão errados porque eles são maus, porque a escravidão fez parte das suas práticas. Na verdade, ele vai dizer assim, essa humanidade, naquele período, ainda pratica isso. Reconhecendo que isso faz parte da evolução. O homem vai amadurecendo os seus valores, e quando fala em egoísmo, o egoísmo traz guerra, o egoísmo traz diferenças sociais, o egoísmo traz escravidão e traz um monte de outras coisas. Mas conforme o egoísmo vai diminuindo a sua influência, e por outro lado a fraternidade vai se desenvolvendo, tudo isso vai sumindo, faz parte da natureza. Como é que nós vamos criticar, por exemplo, quando nós olhamos, né, assistimos a esses documentários, ou mesmo presencialmente, nós olhamos lá para a África e vemos ali uma leoa matando uma gazela no meio ali de um descampado para poder alimentar as suas crias. Como é que a gente vai dizer que a leoa está errada? É parte da sua natureza. Então nós temos que compreender que a evolução começa daquilo que é o mais simples, daquilo que é o mais primitivo, para alcançar aquilo que é mais elevado. E nós estamos trabalhando por essa evolução. Porque a grande questão não é onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, mas é o esforço que nós estamos tendo, investindo, para poder avançar com maior ou menor velocidade. Porque o apontamento que nós temos que ter é quanto tempo eu estou demorando nesse modo de pensar. Não o que eu estou pensando. O que eu estou pensando faz parte da minha evolução. Eu não posso criticar uma criança porque ela não sabe escrever se ela está aprendendo agora. Eu não posso pegar um jovem que começa ali a amadurecer suas ideias a respeito do mundo, o seu corpo passa por transformações, a sua mente passa por transformações, criticá-lo por cometer erros que qualquer adolescente comete. Então eu não posso me criticar e não posso criticar os outros, por cada um estar no seu próprio tempo, mas eu tenho que me perguntar se eu estou fazendo aquilo que é necessário para que eu avance com mais rapidez na minha evolução, ou se eu estou retardando a minha evolução porque eu sinto prazer em estar nessa situação. Tudo isso deve ser percebido por nós. O soldado colocou, né, tem que ter conhecimento de geografia, apontar a direção certa, e essa geografia que a gente tem é exatamente isso, né? Nós temos, até mesmo aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui o capítulo certinho, para a gente poder, para trazer para vocês essa informação, quando se fala sobre das leis morais, né? Foi o primeiro capítulo que nós estudamos aqui nesse nosso terceiro livro. Deixa eu pegar aqui rapidinho que a gente vai entender isso com facilidade. Está aqui, ó, lei divina ou lei natural. Então nós temos aqui caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal e a divisão da lei natural. Esse conhecimento da lei natural, que não é apenas uma lei natural que diz respeito, né, que diga respeito às ciências da Terra,
mas nós falamos também sobre as leis morais, sobre as leis espirituais. Vai com Deus, Angelina. Então nós falamos sobre todas essas leis. Esse conhecimento ele vai chegando para nós de uma forma gradativa. Nós temos aqueles que são os representantes, né, do mundo espiritual que nos ajudam na compreensão e no desenvolvimento das ideias relacionadas a essas leis. Temos esses sábios que vieram para cá em todos os tempos, né? Aqui, por exemplo, né, Kardec perguntou, deixa eu rapidinho aqui acessar esse item número 2, conhecimento da lei natural. Bom dia, Nancy. Aqui Kardec perguntou, primeiro, se Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. E é dessa geografia que o soldado colocou para nós. Quer dizer, nós conhecemos a direção, aquele norte que nós temos que seguir. Deus nos proporcionou condições, meios de conhecer que essa é a direção certa. Depois ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Depois ele pergunta também aqui, Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar essa lei? Olha como Kardec ele foi muito perspicaz nessas questões, porque não adianta nós cobrarmos da humanidade uma atitude se a humanidade não sabe como fazer. Eu não sei para onde ir, eu não sei como conquistar a felicidade, eu não sei o que é o certo e o que é errado, eu preciso de referências. Se nós pegarmos uma criança e a isolarmos desde o seu nascimento e dizer para ela assim, olha, você vai ter que aprender sobre as coisas da vida e sobre as questões, vamos dizer assim, as ciências. Como é que uma criança vai entender alguma coisa de ciência se ela não tem referência nenhuma? Ela não sabe que existem divisões como química, física, biologia. O que ela vai pegar conhecimentos bastante isolados e tentar montar na cabeça dela a sua própria enciclopédia. Então ela precisa de quem? De mestres, ela precisa de professores que vão ensinando, que vão mostrando, apresentando para ela o conhecimento, ajudando na sua interpretação. Quando nós falamos das leis naturais, não é diferente. Não adianta você pedir para alguém que ele tenha uma postura de alguém sábio, de alguém generoso, serem esses. Ele pode ter dentro dele esses princípios em estado latente, mas vai se desenvolver de uma forma muito lenta. Através de muito sofrimento, através de muitas quedas, através de experiências diversas. Agora, se aparece um mestre, se aparecem homens, esses missionários, que chegam para ele e falam assim, vem cá que eu vou te mostrar qual é o caminho. Pronto, tudo se modifica. Mais aqui ainda ele pergunta, né, o caráter do verdadeiro profeta, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, que foi aqui Jesus que nós vimos. Se as leis divinas e naturais só foram reveladas por homens, por Jesus, ou se antes dele nós já tivemos outros. E a resposta foi positiva, sim, em todos os tempos. E em todos os lugares esses sábios apareceram. Então esse item 2, conhecimento da lei natural, desse primeiro capítulo, ele é essencial. Porque trata exatamente isso, nós precisamos dessas referências. E aí então, quando nós contextualizamos essas ideias a respeito da nossa espiritualização e, por consequência, a nossa relação com Deus, através da adoração, através do trabalho, através de nossas ideias, nós precisamos dessa referência. Até porque nós lembramos que no passado, o nosso entendimento de Deus era um Deus cruel, era um Deus perverso, era um Deus que se transformou depois num general de exércitos, né? Essa é uma expressão muito comum no meio evangélico, que Deus é o Senhor dos exércitos. Pegando isso lá do Antigo Testamento, como é que nós podemos imaginar Deus, Senhor dos exércitos, combatendo numa guerra? É a interpretação que se fazia e é ainda a interpretação que se faz. A expressão que nós ouvimos principalmente daqueles que são mais antigos, no meio católico, é que eu sou uma pessoa temente a Deus. Temente a Deus? Por que eu vou ter medo de Deus? Eu não faço aquilo que é errado porque eu tenho medo de sofrer? Eu não faço aquilo que é errado porque eu sei que é errado, não porque eu tenho medo de punição. E aí eu começo a conhecer a lei natural. Lei de causa e efeito é uma delas. Eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que responder por esse erro,
perante a minha própria consciência. Não porque eu tenho aquele Deus carrasco sentado num trono com um chicote na mão. Então, quer dizer, como é que eu vou adorar a Deus se eu não compreendo Deus? E quando eu faço essa adoração, como é que eu posso fazê-la? Eu vou fazer para agradar a Deus ou para pacificar Deus? Porque se for para agradar a Deus, eu posso oferecer flores. Se for para pacificar, eu faço um sacrifício. E nós temos na história da humanidade tantos e tantos sacrifícios, que inclusive Kardec vai abordar nesse mesmo capítulo da lei de adoração. Né? Como é que vão escolher entre A e B se só existe A e B? Pois é. Então o que nós temos aqui, né, que nós então vamos criando as nossas ideias e nós vamos encontrando, a partir do momento em que nós temos intuitivamente a ideia da existência de Deus e eu quero me relacionar com Ele, eu vou criar formas de me relacionar com Ele. E aí, então essas fórmulas de me relacionar com Ele vai depender muito da minha interpretação que eu faço a respeito de Deus e a respeito da vida que eu tenho. E por isso então nós tivemos a construção de grandes estruturas, nós tivemos rituais, nós tivemos objetos, nós tivemos práticas. E quanto mais nós voltamos no tempo, mais assustados nós ficamos com aquilo que nós mesmos praticamos no nosso tempo. Mas aí então nós perguntamos, mas Deus fica assustado, fica decepcionado com esse tipo de comportamento? Não. Da mesma forma que eu falei para vocês lá da leoa que mata a gazela para poder alimentar a sua cria, isso faz parte da natureza primitiva daquele animal. E as crenças exteriores, por mais primitivas que elas sejam, por mais bizarras que elas sejam, e analisando exatamente o estado evolutivo daquele indivíduo, isso é natural. Mas aí então nós percebemos que com o tempo, conforme o tempo vai passando, missionários vão reencarnando no meio desses grupos, pessoas mais sensíveis vão percebendo esses sinais que chegam do plano espiritual e nós vamos então amadurecendo. Hoje, embora nós encontremos ainda aqueles que pensam em sacrifícios para agradar a Deus, sacrifícios humanos, sacrifícios animais, né? Já é algo que é muito mais exceção do que regra. No passado era regra. Hoje é uma exceção. Vai chegar o tempo em que isso vai deixar de existir. Mas tudo depende do quê? Da evolução. Depende do tempo, depende da maturidade. Aquela expressão que diz a natureza não dá saltos, ela é absolutamente pertinente a essa situação. Então hoje eu faço um sacrifício, hoje eu faço um ritual bizarro, depois eu faço um ritual muito material, muito fantasioso, e nessas idas e vindas ao mundo espiritual, eu vou então amadurecendo as minhas ideias, que chega uma hora em que eu vou simplesmente mentalizar Deus, aliás, nem mentalizar buscando Deus. Eu estarei sempre em plena conexão com Ele, sabendo que tudo que eu faço, o que eu falo, porque nós pensamos assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Então por que você fez tal coisa? Por que você escreveu tal coisa? Por que você pensou tal coisa se você acredita em Deus? E aí, então nós começamos a entrar em conflitos íntimos. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu ainda sou. E aí exatamente ali vai começar a mostrar a diferença entre cada um de nós na forma como nós procuramos combater essas nossas imperfeições e buscar essa nossa espiritualização. André colocou agora que eu entendi realmente porque ele fala primeiro na lei natural para depois explicar uma a uma. Sim, a lei natural é o começo de tudo, porque as demais leis, aquela divisão que ele coloca, que é o quarto item do primeiro capítulo, ele diz assim, a lei natural foi dividida em tantas partes. Mas não adianta você falar de lei de adoração, cobrar alguém que faça uma adoração adequada, uma verdadeira adoração, se ele ainda está no estágio primitivo. E esse estágio primitivo é parte da lei natural, ela é uma lei evolutiva. Então, que Kardec não foi à toa que ele, com o intelecto que ele tinha, com a compreensão que ele tinha, foi ali o escolhido para poder fazer esse trabalho, né? Esse trabalho didático. Essa didática impressionante que Kardec conseguiu colocar. Porque ele coloca, o que é lei natural? É natural você morrer? Sim. É natural que haja destruição no mundo como o nosso? Sim. É natural que você tenha que trabalhar para se sustentar?
Sim. É natural que a sua lei puna as pessoas que cometem crimes? Também é. É natural que o nosso mundo passe por fases de evolução? Sim, é natural. Então tudo isso é natural. Então Kardec pegou, bom, agora que nós entendemos tudo aquilo que é natural no nosso mundo, a forma como nós vamos aprender essas leis, compreendê-las, quem são as pessoas que vêm, vamos dividir um pouco tudo isso para poder facilitar o entendimento. Aí Kardec começou a repartir cada pedacinho para a gente poder ir destrinchando tudo isso. Então essa terceira parte, esse terceiro livro do Livro dos Espíritos, ele é um tratado de filosofia dos mais profundos, que infelizmente ainda é pouco conhecido. E quando é conhecido, ainda infelizmente acaba sendo mal interpretado. Soldado Colonna, creio que equilibrar é um ponto, né, para não ficar em um rigor excessivo. Nem carnal libertinável, pois os seres humanos possuem uma certa fragilidade. Eu assisti, soldado, a um filme chamado A Amaldiçoada. Não é um filme de terror. Conta a história de uma jovem que passou ali maus bocados, porque o pai dela era de uma religião muito rígida. Muito rígida. Ele lia, por exemplo, no Antigo Testamento que ele tinha o direito de bater na esposa, ele tinha o direito de subjugar a esposa, de subjugar a filha. Porque ele interpretava isso no Antigo Testamento. Estava dizendo ali, inclusive se nós olharmos ali as cartas de Paulo, nós veremos ali algumas passagens em que ele diz que a mulher deve obedecer ao marido. E já não é uma questão de nós pensarmos assim, instigando os homens a destratarem as mulheres. A época era assim. Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade machista naquela época, muito mais do que hoje. Naquela época a mulher era completamente submissa. Tanto era assim que os casamentos eram arranjados e as pobres meninas eram objetos de troca. E Paulo coloca, as mulheres devem respeitar seus maridos, as esposas devem respeitar seus maridos. Mas não fala que os maridos têm que respeitar as esposas. E por que tudo isso? Porque a época era isso. Essa era aquela realidade. Então nós precisamos encontrar realmente, conforme o tempo vai passando, esse equilíbrio entre o rigor e a libertinagem. E trabalhar nesse meio é muito complicado. Porque cada um de nós tem ali valores diferentes, mas nós não estamos abandonados. Nós temos instruções e nós temos instrutores. Agora, o que nós precisamos é da vontade de compreender. Se nós não temos essa vontade, não adianta trazer nada disso. Você colocar alguém que não tem interesse em aprendizado nenhum e você soltá-lo no meio de uma biblioteca, depois de algum tempo você vai chegar lá, tem uma fogueira montada no meio lá, ele está dançando em volta da fogueira, com os livros fazendo parte dela. Porque não é interesse dele aprender. Então isso depende muito também da nossa vontade de evoluir. Por isso que eu falei para vocês, né, que não é o que eu estou fazendo, é por que eu estou ainda parado nessa condição. Por que eu estou fazendo é o natural. É meu estágio evolutivo. Mas por que eu não evoluo? Tem que ser considerado o contexto histórico, social e econômico da época. Né? Por isso que, né, o estudo desses livros antigos, inclusive da própria doutrina espírita, quando nós lemos, por exemplo, as obras de Kardec, em especial a Revista Espírita, nós vamos ver ali que Kardec era chamado de racista, né, por aqueles que não são espíritas. Nós lemos artigos em sites religiosos, né, de articulistas que dizem que a doutrina espírita é fruto de um racista. Mas por que racista? Porque Kardec escrevia que naquela época os negros eram seres inferiores. Os chineses vinham acima dos negros. E eram os brancos europeus que eram superiores. Mas, na verdade, era um contexto da época. A Europa era o centro de tudo, o centro intelectual, o centro cultural. As colônias africanas começavam ali a ser conhecidas na Europa e mostravam ali sociedades ainda bastante vivas. Então, se nós não analisarmos o contexto da época, aí então vira uma bagunça. Tudo isso é importante. Continuando aqui para nós. Então nós falamos sobre adoração. Vamos aqui agora para Miranês.
que ele traz esse texto bem interessante para nós, é intitulado exatamente Adoração Exterior. Ele diz assim, isso porque nós falamos, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Se a adoração necessita de manifestação exterior, e se a adoração exterior é útil. Ele coloca para nós assim. Os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior. E ela serve para eles devido aos seus limitados conhecimentos sobre a verdade. Não podemos exigir uma adoração em espírito e verdade de quem não pode dá-la. Seria violência com o tipo de vida e a evolução que ele comporta. Não deves criticar os adoradores de Deus que se servem dos meios materiais para fazê-lo. Se já conheces o Pai e sentes a necessidade de adorá-lo, pela gratidão, na pureza do amor, faze-o pela tua altura espiritual já conquistada. Mais aprendeu, deve ter mais tolerância para com os ignorantes. Um professor não deve exigir de um aluno nos primeiros cursos o que os universitários já conhecem. A lei dos afins são as melhores em todos os campos de vida. O aprendizado é gradativo. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo como sendo a terceira revelação, e como tal mostrar-nos-á as leis mais claras, nos despertando para uma vida mais pura. Então olha só essa frase que ele coloca. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo como sendo a terceira revelação, e como tal mostrar-nos-á as leis mais claras, nos despertando para uma vida mais pura. E a pergunta é, mas será que todos nós estamos despertando realmente diante dessas revelações? Assim acontecendo, oremos e ajudemos aos que se encontram na retaguarda da filosofia divina, que nós também precisamos dos que se encontram à nossa frente, encarnados e desencarnados. Entrelacemos as mãos, porque somos todos elos da divina força de Deus em busca da luz. A adoração verdadeira nasce do coração, envolvendo todos os sentimentos. Devemos acionar os pensamentos em gratidão todos os dias àquele que nos criou, para não lembrá-lo de que existimos, pois ele está presente em tudo, mas com esse gesto nos aproximamos dele pela força do amor. Ou seja, essa colocação é fundamental. A adoração não serve para a gente chamar a atenção de Deus. Ó Deus, eu estou aqui, olhe para mim. Ele sabe que a gente está aqui. Mas somos nós que temos que dizer, Deus, eu estou aqui cumprindo as suas leis. Então existe uma diferença entre eu chamar a atenção de Deus e me colocar à disposição de Deus. Então a adoração serve para isso. É para que nós nos elevemos, não para que nós puxemos Deus em nossa direção. Diz ainda para nós, o perigo da adoração exterior, porque a gente lembra que apesar dela trazer uma certa ingenuidade, ela não é inocente. Ela tem ali os seus riscos. Porque ela acaba nos colocando muito ligados ao mundo físico, acreditando que só o mundo físico, só aqui do mundo físico nós somos capazes de alcançar a Deus. E dependendo do extremismo com que nós lidamos com isso pode ser bastante prejudicial para nós e para outros. Então diz assim, o perigo da adoração exterior é atrair gente que somente pelos lábios mostra, por vaidade, que está adorando a Deus. Quem já o faz em espírito e verdade, tendo oportunidade de esclarecer aos que desconhecem essa modalidade divina de adorar a Deus, deve fazê-lo sem afetação, sem vaidade, sem orgulho e com humildade, pois sendo ele Deus, vê todos os nossos feitos e reconhece as nossas intenções. A pureza em tudo o que fazemos é luz em nossos caminhos, é paz em nossas vidas, é amor em nosso coração, é amor que o nosso coração irradia em todas as direções. No momento da adoração sincera, quando chamamos Jesus de Mestre e Senhor, ele está sentindo e vendo isso pelos seus atributos divinos.
Vejamos que ele mesmo disse aos seus adoradores: Vós me chamastes o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Isso é uma passagem de João. A adoração sincera é divina, mas ela deve se estender aos pensamentos, às ideias, às palavras e às ações. O verdadeiro adorador de Deus e Cristo o é pela vida que leva dentro da pureza, onde o universal seja um instrumento dessa gratidão. Aqueles que louvam o Senhor somente para mostrar seus gestos, estando longe de seus sentimentos, desconhecem as consequências do que fazem. Falta-lhes maturidade espiritual, e a paciência de Deus continua esperando que o tempo e as suas leis naturais possam levar seus filhos a compreenderem seus maiores deveres ante a paternidade universal. A adoração válida é aquela que corresponde à evolução da alma, desde quando o amor seja um instrumento e a sinceridade a marca mais segura do filho ao Pai. Dos espíritas esperamos que adorem ao Senhor em espírito e verdade, de modo que a verdade os liberte. Então, bem interessante aqui esse artigo de Miramês, porque ele destrincha um pouco mais essa ideia da adoração exterior, primeiro, considerando o estágio de cada um. Segundo, chamando a nossa atenção para que nós respeitemos o estágio de cada um. Depois, trazendo para nós o esclarecimento. Essa adoração em espírito e verdade diz respeito exatamente às ideias, às palavras, às ações, ao pensamento, que nós vamos, então, colocar em prática para vivenciar essa adoração. Depois aqui para nós, então, na próxima questão, 654. Deixa eu ver aqui, peraí. 654. É uma resposta até um pouquinho longa. Não tão longa, mas é compridinha. O soldado colocou, foi falado em um Deus paciente, o que entra em contraponto com aquele Deus do passado cruel. E citado os 3 elementos, o amor, paz e luz, principalmente amor, que tem força. É aquela história, soldado, o tempo vai passando, quando a gente volta no tempo, a gente pensa, no livro As 3 Revelações, eu já comentei sobre ele aqui, ele foi publicado pela editora Celde, e José Leal, se eu não me engano, é o autor dele. E esse livro, As 3 Revelações, ele é dividido em 3 partes. Primeiro ele fala Moisés, depois ele fala Jesus e depois ele fala de Kardec. Quando a gente vai lá para a época de Moisés, a gente começa a perceber a necessidade que havia, principalmente numa época tão politeísta, porque ali nós tínhamos tribos. Não era assim um pensamento universal como nós temos hoje. Esse pensamento que quando você fala em Deus, o mundo inteiro conhece. Porque nós já passamos ali, da época de Moisés para cá, Moisés, eu sempre lembro para vocês, ele viveu ali por volta de 1200 a.C., nós temos mais de 3.000 anos. De lá para cá, acho que Deus ficou bem conhecido. Mas naquela época eram tribos distantes, tribos isoladas, cada um tinha intuitivamente a ideia de um ser superior. E cada um, então, vai trazendo ali a visão de um Deus que favorece, por exemplo, para uma aldeia, para uma comunidade que vive do pastoreio, nós temos ali um Deus ligado à fertilidade. Para um Deus, para uma comunidade voltada para a agricultura, um Deus voltado para a fertilidade do solo. Aquela comunidade que era muito agressiva, ela tinha ali o seu Deus da guerra. E aí, então, quando trouxe um Deus poderoso, ele tinha que ser mais poderoso, um Deus único, no caso daquela época de Moisés, havia necessidade de trazer um Deus que fosse superior a todos. E qual era a linguagem daquela época primitiva? A violência, o poder. Então, nesse caso, era um Deus que era maior do que todos. E para que ele fosse maior do que todos, ele tinha que ser mais forte,
mais poderoso e muitas vezes até um pouco mais agressivo. Um pouco mais não, muito mais agressivo. Então era aquele Deus que impunha para as pessoas o medo. Por isso a gente chama, né, de Deus mosaico, né? Mosaico vem essa expressão de ligada a Moisés. Então aquele Deus mosaico era de fato o Senhor dos exércitos. Porque aquela comunidade, né, dos antigos hebreus, eles caminhavam então em direção ali à terra prometida, passando de terreno em terreno, levantando a bandeira daquele Deus poderoso. E ele encontrava então uma força oposta, ou eles se subjugavam a essa força, ou eles derrotavam essa força. E para derrotá-la, quem eles evocavam? O Senhor dos Exércitos. Por isso, é importante a gente lembrar que naquela época, a imposição de um Deus que inspirava temor, inspirava medo, era necessário. Depois Jesus então trouxe a ideia de um Deus já amoroso. Era aquele pai amoroso que cuidava dos seus filhos. Mas para muitos ainda era aquele pai severo. Aí depois nós tivemos aquela fase de distorção, principalmente aqui no Ocidente, porque nós lembramos que Deus não era apenas aquele Deus que Jesus apresentou. Quando nós vamos, por exemplo, para o Oriente, lá eles também tinham seus deuses. E tinha também a ideia de um Deus monoteísta, mas que eles cultuavam de uma forma diferente. Interpretavam a vontade desse Deus de uma forma diferente. A gente vai para as tribos africanas, para as tribos indígenas, cada um deles ali tem a sua forma de culto a Deus. É que nós fomos influenciados pela igreja aqui no Ocidente, e a igreja teve ali um poder político e um poder terreno, um poder temporal muito forte. Então nós convivemos assim com a presença de Deus, aquele Deus que apresentava medo também por causa da Inquisição, aquele Deus que era líder de uma instituição muito corrupta daquela época. E aí, então nossa cabeça começou a virar. Como é que a gente vai acreditar num Deus amoroso com uma instituição que o representa de uma forma tão deformada, de uma forma tão equivocada? E isso acabou gerando, né, essa confusão na nossa mente, a descrença, a busca por outra, por isso que nós tivemos ali uma reforma religiosa. E essa reforma religiosa em que os protestantes, né, que protestavam contra a forma como a igreja praticava ali a sua influência, criaram uma nova linha religiosa. Não foi à toa que isso aconteceu. Essa ruptura foi um protesto contra aquela corrupção da época. E tudo isso falando em nome de Deus. Andréia chama Os Três Reinos, de José Leal, se eu não me engano. Mas só colocar Os Três Reinos, Leal é o sobrenome dele, tenho certeza, mas eu não me lembro exatamente o nome dele. Eu acho que é José Leal. O Soldado colocou, hoje em dia até fazem filmes sobre Deus, Deus é mulher, Deus está em filme de comédia. Pois é, agora a gente começa a interpretar Deus de todas as formas, que também não deixa de ser, né, Soldado, se a gente começar a analisar, uma forma meio de protesto, de provocação para as instituições hoje, né, as instituições atuais. Então, ou é um Deus negro, como lembra o Alto da Compadecida, é Jesus negro, né, como lembra o Alto da Compadecida, Jesus, o Deus mulher, o filme não era Dogma. Foi até Alanis Morissette, né, que você lembra? Alanis Morissette era Deus, que ela apareceu no filme, acho que era Dogma. Era uma comédia, né? Então, como mulher, era Alanis, não é isso? Então, assim, Jesus era negro, Deus era mulher, Deus era homem, começando a trazer formas diferentes de interpretação. Isso por causa dessa confusão, porque nós estamos tentando ainda buscar e entender a natureza divina. No livro A Cabana, a mesma coisa, André, uma nova interpretação também. Tivemos ali Deus, Jesus e o Espírito Santo representados por personagens. Né? Várias formas. José Braulio Leal, isso aí, Dudu, obrigado. José Leal era esse o nome dele. Esse mesmo. E esse é o autor, então, do As Três Revelações. Mas vamos lá, questão 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ou seja, né, a gente tem também essa ideia que fala sobre os escolhidos, sobre os eleitos,
sobre aqueles que são os preferidos. Nós incorporamos essa ideia. Nós, humanidade, eu digo, né? Essa ideia de que Deus favorece muito mais esse do que aquele grupo. Porque eu serei salvo e você não. Porque eu faço tal coisa e você não faz. Então, na nossa mente, nós personalizamos Deus, e não apenas personalizamos, como patenteamos Deus de acordo com os nossos interesses. Então, nós achamos que somos favorecidos por esse ou por aquele grupo. Tanto que nós vemos hoje, guerras continuam acontecendo no nosso mundo em pleno século XXI, porque nós temos aquela ideia que Deus nos favorece e não favorece a outros. Guerras que nós vemos aí recentes, na Síria, no Afeganistão, no Iraque, tropas que se juntavam assim dentro dos carros de combate, dentro dos aviões, nas unidades militares, e faziam preces pedindo para que Deus desse a eles a força para combater os inimigos. E por outro lado, lá do outro lado, nessa briga entre nas cruzadas modernas, né, entre cristãos e muçulmanos, lá do outro lado nós tínhamos os muçulmanos pedindo para que Alá favorecesse o grupo deles para combater os inimigos do Ocidente. Então nós incorporamos essa ideia. Você passa em frente a uma instituição e você fala, a minha religião é essa. E ele vai dizer assim, mas se eu fosse você eu viria para cá, porque é aqui que você vai encontrar a sua salvação. O que você está fazendo é pecado e coisa e tal. Então somos nós que julgamos os nossos valores, julgamos as nossas práticas e julgamos, inclusive, a própria vontade de Deus. Mas Deus, como é que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? Quem somos nós, né? O que a formiguinha vai pensar com relação à divindade suprema? Mas se nós pudéssemos imaginar, Deus teria preferência por essa criatura ou por aquela, sendo que todos nós fomos criados com esse objetivo de evoluir? Nós, seres humanos, nos diferenciamos. Deus vê todos como iguais, por exemplo, né, em padrões de beleza. Será que Deus enxerga seres humanos, uns bonitos, outros feios? Né? No passado era assim, né? Lembra? Um passado não muito distante. Né? Os negros, por exemplo, não tinham alma. Porque os europeus, os brancos, acreditavam que, né, eles eram os eleitos e os outros eram infelizes. E assim vai. Tantas situações bizarras, situações dramáticas que nós vemos na nossa história, desse conflito que existe, né, entre a nossa visão com relação a Deus e a própria visão de Deus. Como Kardec coloca, né, se a gente pudesse... eu falo para vocês que nós não temos qualquer condição de imaginar o que Deus pensa a nosso respeito, e realmente não temos. Mas a partir do momento em que todos, né, em que nós entendemos que, conforme Kardec traz para nós na definição, segundo a orientação dos Espíritos, que Deus é o amor supremo. Só isso já basta, né, de todos os seus atributos, que nós temos lá no livro A Gênesis, né, quais são os atributos de Deus. Só o fato de nós entendermos, né, que Deus é o que existe de mais perfeito no amor, não existe distinção, então. Mas vamos lá. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios, e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo.
E se lembrando que esse dia do juízo, né, é sempre ali o tribunal da nossa consciência que vai chamar. Se um cego vos derruba ao passar, vós os desculpais. Mas se é um homem que enxerga bem, vós os censurais e com razão. Não pergunteis, pois, se é uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. E até mesmo, né, essa ideia, né, a resposta que os espíritos dão aqui em cima, que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, eu acho que seria melhor colocado para nós, não que Deus prefere esse ou aquele, mas ele prefere essa ou aquela conduta. Fica melhor, né? Porque do contrário, vai em contradição daquilo que nós falamos, né? Que se Deus é o amor puro supremo, ele vê todos como criaturas. E compreende o nosso estágio evolutivo, compreende a nossa diferença evolutiva. Por isso, então, essa preferência é exatamente aquele espírito que age com amor no coração, com sinceridade no coração, esse acaba tendo essa atitude que é preferida, porque exatamente esse é o destino de todos nós. Mas aquele que não age dessa forma não vai ser preterido. Se a gente colocasse assim, Deus vai ter que escolher entre esse e aquele. Quem ele escolheria? Aquele que adora do fundo do coração ou aquele que não se comporta dessa forma? E a gente diria, mas Deus não vai escolher nenhum dos dois, porque os dois são criaturas. Então a gente anula por aí. Agora, qual atitude Deus preferiria? A daquele que agiu bem ou daquele que agiu mal? Obviamente aquele que agiu bem. Mais uma vez, porque esse é o nosso destino. Então, nesse caso, vale a pena só uma pequena corrigida para a gente não reforçar essa ideia, né, de preferência de Deus. Né? Deixa eu ver aqui. É o mesmo da riqueza material, que também chama responsabilidade social. A riqueza material é uma grande prova, né? A gente já estudou sobre isso lá na Revista Espírita, a Condessa Paula, e ela chama atenção exatamente para o grande comprometimento que é a riqueza material. Para muitos é o sonho, mas mal sabemos a responsabilidade que é e como isso se torna um pesadelo quando mal administrado. Todos os espíritos têm mesmo início e mesmo fim. O que muda são os caminhos, uns mais longos, outros mais curtos. Né? Então, de fato, todos nós estamos nessa mesma trajetória. Como eu sempre lembro também, né, a gente pode imaginar assim que o universo para nós seria uma grande montanha. E Deus se encontra no topo dessa montanha. E cada um de nós escolhe um lado para caminhar em direção a Ele. Há aqueles que escolhem um caminho mais sereno, há aqueles que escolhem um caminho mais pedregoso, aquele caminho mais íngreme, mais perigoso. Mas todos nós estamos subindo. A gente muitas vezes não tem aquela lucidez para escolher o melhor caminho. Mas a nossa proposta é uma proposta de subida. Então, aquela montanha em que muitos ficam estacionados na base, outros ficam estacionados ali no meio do caminho, mas a tendência é todos nós subiremos. Bom dia, professor. Última questão aqui, deixa eu ver, só ler aqui o que Miramês traz para nós. Preferência divina. Vamos ler aqui, que é interessante, tem um trecho aqui que me chamou a atenção. Olha só, preferência divina. Quem que Deus prefere, né? Como eu falei para vocês, né, se Deus é infinitamente justo e bom, não tem preferência, né? O que ele prefere são as escolhas que nós fazemos, não nós. Porque do contrário, seria como se pedisse para um pai, para uma mãe, escolher qual é o seu filho preferido. Se existe o verdadeiro amor, todos os filhos são preferidos, mas há aqueles que são mais rebeldes e aqueles que são mais dóceis. E aí então, se nós tivéssemos que colocar, que impor aquela determinação, aquela história, né, a escolha de Sofia, não sei se vocês se recordam, né, uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma mãe judia tinha 2 filhos, e aí então ela foi presa num campo de concentração com os filhos, e aí então um dos militares responsáveis por aquele lugar disse para ela, apenas por uma questão de crueldade, um dos seus filhos vai morrer, escolhe qual deles.
E aí então a mãe viveu aquele sufoco todo, e ele disse assim para ela: se você não escolher nenhum dos dois, os dois morrem. E aí então foi o que aconteceu, ela não suportou essa experiência, não conseguiu escolher, os 2 filhos dela foram assassinados. Então essa ideia, né, da escolha de Sofia por uma mãe amorosa, não importa qual é o filho mais rebelde, qual é o filho mais dócil, né? Se ela tem aquele sentimento materno verdadeiro, os 2 filhos são os preferidos. Então tem aquele que vai ter, por quem ela vai ter que trabalhar mais, para poder ali mudar o seu modo de pensar, mudar o seu comportamento, esclarecê-lo, acolhê-lo. Então, quando nós pedimos assim, a quem Deus prefere, seria a gente atribuir a Deus o mesmo dilema, que seria a escolha de Sofia. Se você tivesse que eliminar, Deus, um dos seus filhos, quem você escolheria? Não tem nem cabimento uma ideia como essa, né? Vamos lá então, preferência divina. Deus não tem preferência por alguém, somente porque tenha uma forma de adoração a Ele mais refinada. Deus se interessa por tudo na urdidura da sua grandiosa criação. Como ter preferência se Ele sabe que o crescimento das qualidades é através do tempo, que Ele mesmo criou? Então olha só que resposta magnífica que Miramês traz para nós. Deus criou as criaturas, submeteu as criaturas às suas próprias leis, sabendo que há aqueles que avançam com mais rapidez, aqueles que são mais lentos na evolução. Como é que ele, criando essas criaturas ainda imperfeitas, criou leis que vão ajudá-las na sua evolução, sabendo que cada um tem o seu próprio tempo, como é que ele vai escolher aquele que é o mais preferido ou menos preferido? É um raciocínio absolutamente lógico e preciso, esse que Miramês traz para nós. Se ele tivesse preferência, a teria pelos ignorantes. Magnífica também essa colocação. Porque conforme Jesus disse para nós, né, que o médico não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, se Deus tivesse que escolher entre aquele que é perfeito e aquele que é imperfeito, quem ele escolheria? Para mim aqui já está absolutamente... já poderia parar por aqui a leitura, porque o esclarecimento já veio pronto. Mas vamos em frente. O Criador, sendo o Pai de tudo e de todos, não pode ter predileção por uns, somente por serem mais velhos que os outros. Ele escolhe e sabe como as coisas devem ser. Nunca se contrariou, nem se alegrou. Deus é equilíbrio, Deus é eterna harmonia. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Basta pensar um pouco nos seus atributos para tirarmos de Deus certas emoções humanas. Quanto a nós, Jesus também nos conhece, por isso ele não precisa chorar nem preocupar-se com os malfeitos dos homens. Os homens, mesmo os espíritas, se agitam com o que pode acontecer com a Terra, pelos processos mortíferos de destruição que a ignorância criou. Deus é onisciente, e Jesus acompanha o temperamento belicoso dos homens antes que eles pensassem na fabricação de armamentos. Os seres humanos não fazem o que eles desejam, e se é a vontade de Deus que tudo domina, e em se falando da Terra, é Jesus o agente direto do Criador. Por que se preocupar com a sua destruição? Trabalhemos para a paz, que serviremos de instrumentos do Mestre para a concórdia. Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. Seu amor é como o sol, cujos raios aquecem a todos, e a tudo com o mesmo amor. A diferença está em como recebemos esses raios, segundo a nossa evolução. Não é a forma de adorar a Deus que importa, é a maturidade da alma pelas mãos do tempo. Se já conheces determinadas verdades espirituais, deve usá-las. Se já abriste os olhos para a luz, deves encará-la sem temê-la. Grandes espíritos se encontram por missão em religiões primitivas, ensinando gradativamente aos espíritos ignorantes mais uma cota da verdade,
e porque eles adoram a Deus de maneira mais grosseira, ele não irá puni-los. Existem muitos espíritos que se requintam na adoração a Deus, ficando em profundo silêncio, na quietude por dias a fio, e nem por isso têm a consciência tranquila, por deixarem de adorar o Senhor todos os dias pelos seus atos. A maturidade da alma é uma soma de virtudes vividas. Jesus cumpre um dever assumido com Deus desde a eternidade, mas não tem preferência por esta ou aquela religião ou pessoas. Todos fazem parte do seu rebanho, que ele ama e instrui. O hipócrita, o mentiroso, o violento, o assassino, o odiento, enfim, o espírito que somente se compraz no mal, recebe o mesmo amor de Deus como o espírito elevado, porém sua mente não sabe transformar esse amor em tranquilidade, em fé, em esperança, em vida, por lhe faltarem conhecimentos para tal, ao passo que o espírito evoluído tem essas condições. Entretanto, as bênçãos são as mesmas para ambos. Tudo que existe o Senhor o permitiu, ou ele mesmo fez. Se queres adorar a Deus em espírito e verdade, faze-o, mas não leves a crítica a quem ainda não alcançou essa capacidade. Cada um com sua própria luz, que Deus e Cristo se encontram no comando de todos nós. Ninguém se perde pelo fato de não compreender a verdadeira gratidão. Mais uma vez aqui uma contribuição preciosíssima de Miramês para nós, mostrando isso. E o que eu achei mais interessante aqui também, que muitas vezes a gente ignora, é isso, grandes espíritos se encontram por missão em religiões primitivas, ensinando gradativamente aos espíritos ignorantes mais uma cota da verdade. E porque eles adoram a Deus de maneira mais grosseira, ele não irá puni-los. Então, quando a gente pensa em todas essas práticas que nós encontramos pelo mundo afora, entre aqueles que têm essa prática, que abraçam essa filosofia, procuram trazer esclarecimento. Muitas vezes sofrem a consequência disso. Olá, embaixador. Sofre a consequência disso. Nós já vimos muitos sábios que foram punidos, que foram incompreendidos. O próprio Jesus foi assim. Na sua época, trazendo aquela mensagem de transformação para aquele povo, ele sofreu as consequências. E outros tantos grupos receberam também esses missionários e foram criticados, foram agredidos, foram assassinados pela incompreensão. Mas a gente pensa assim, que se esses missionários estiveram entre esses espíritos, sofreram as consequências deles de incompreensão, eles então voltam para o mundo espiritual. A pergunta é, eles voltariam para aquele grupo? Ou eles escolheriam outro lugar e deixariam aquele grupo abandonado? Lembra que eu comentei com vocês da última vez, falando sobre os espíritos sábios? Eu não falei domingo, desculpem, no nosso estudo de domingo. Eu disse assim para a Ana que hoje nós, falando sobre indulgência, que é aquela amortização das nossas críticas, a gente amortece um pouco o impacto das nossas críticas para os outros, compreendendo as suas limitações, compreendendo ainda o seu estágio evolutivo, apesar dos erros que praticam, e nós temos que ser mais severos conosco mesmos do que com os outros, Esse foi o ensinamento de Jesus. E aí então eu dizia assim, hoje nós criticamos muitos daqueles que cometem crimes que nós vemos na televisão, crimes de corrupção, crimes de violência, crimes contra a sociedade, muitas vezes até não é um crime dentro do nosso padrão legal, mas não deixa de ser uma ofensa ao semelhante. E então nós criticamos e não nos damos conta que quando nós evoluirmos, seremos nós os missionários que viremos resgatar esses espíritos. Porque nós então compreendemos o sentido do amor. Hoje nós criticamos e nos afastamos, nós os abandonamos. Quando nós evoluímos, nós vamos em busca deles. Por isso então esses missionários, quando então eles fracassam inicialmente nessa missão, Amar pelos Dois, bom dia.
Quando eles fracassam nessa missão, a gente pensa assim, bom, eles fracassaram, então eles vão abandonar esse grupo, porque eles não prestam, então eles vão buscar outro lugar. Pelo contrário, eles se fortalecem e voltam para o mesmo lugar para recomeçar o trabalho. Então essa é a diferença que nós precisamos compreender. E só para finalizarmos então, eu vou acelerar um pouquinho aqui que nós temos mais duas questõezinhas breves. Questão 655, né? Nós já estouramos aqui o nosso horário. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Ou seja, muitas vezes nós temos aqueles que vivenciam que uma determinada crença, abraçam uma determinada fé, muitas vezes por conveniência. Inclusive, isso é muito mais atual do que a gente imagina. Por exemplo, mais uma vez, eu vou ler para vocês prestarem atenção e depois eu vou contextualizar isso na nossa atualidade. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra forma? Em atendimento fraterno, nós temos muitas vezes o seguinte pedido. Eu sou espírita, por exemplo, uma esposa, uma mulher, eu sou espírita e meu marido é evangélico. Mas ele não aceita a minha religião. Mas eu o amo muito. Eu vou sofrer por não praticar o espiritismo e respeitar a religião dele? Não falamos aqui, a crítica não é que ela não devia fazer isso, porque ela tem direito de fazer tal coisa. A dor que ela apresenta é, eu amo meu marido, mas meu marido não aceita a minha religião. Se eu parar de frequentar o centro espírita, isso vai me fazer mal? Em respeito à crença dele? Então, quando a gente lê essa questão, ela parece muito abrangente, muito generalizada, uma coisa assim que diz respeito a uma sociedade. Não. É algo que acontece dentro da casa das pessoas. Ou então aquele assim, olha, eu sou espírita e a minha esposa é católica e ela quer que nós nos casemos na igreja. Eu vou fazer mal se eu casar com ela na igreja, sendo que eu não acredito nisso? Também é uma outra situação bem prática que acontece com muita frequência. Eu sou espírita, meu filho nasceu. A minha esposa faz questão de eu batizar meu filho. Será que eu devo fazer isso? Na nossa visão, a gente vai colocar o nosso orgulho como primeiro plano, em primeiro plano, e vai pensar assim, não, se eu não acredito, eu não tenho que aceitar. Eu não quero e pronto. Mas aí a gente está pensando assim, mas qual é o problema se nós estamos apenas falando de Deus numa linguagem diferente? Porque se Deus é o ponto principal, é o ponto em comum, por que eu estou preocupado com as diferenças e não com as semelhanças? Esse tipo de ideia é o que gera muitos dos conflitos que acontecem no mundo como um todo. Eu tenho a minha religião, o muçulmano tem a religião dele, o umbandista tem, o católico tem, o evangélico tem, o hinduísta tem, e eu fico preocupado o que ele faz, que eu não gosto, o que é diferente. Todos nós falamos de um mesmo Deus. Vamos para a resposta dos espíritos. É reprovável, então, praticar uma religião que você não acredita? Quando você faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção, nisso como em tantas coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista se não respeitar as crenças alheias não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem a praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Então aqui aqui também tem uma expressão que eu também gostaria de corrigir. Eu já tive a ousadia, a prepotência de querer corrigir ali uma expressão utilizada pelos espíritos quando eles afirmam que Deus prefere um filho do que o outro. Deus não tem preferência, ele prefere a atitude. Aqui ele fala a mesma coisa, ele diz assim, quem as praticar por interesse ou ambição é desprezível aos olhos de Deus. Então também é uma expressão que eu não gosto. Então eu também tomo essa liberdade de fazer essa correção. Então Deus não despreza seus filhos, mas ele despreza a atitude.
Então aqui mais uma vez, tudo aquilo que nós fazemos, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então muitas vezes nós somos convidados para um casamento. Quem aqui, né, já não recebeu um convite para ir num casamento de um amigo numa igreja, seja ela evangélica, seja católica? Eu fui convidado para uma igreja católica, fui convidado para uma evangélica, fui convidado para uma católica ortodoxa, fui convidado para isso, para aquilo, mas tudo bem. Aí você vai nessa igreja, como espírita, a gente fica assim, essas imagens, que coisa mais inútil. Esse padre fica falando essas coisas, eu não acredito nisso. Olha a roupa que ele está usando. Para que ficar segurando aquele negócio? Pra quê? Aí eu fico o tempo todo criticando, mas com aquele espírito assim, não, eu vou porque não tenho nenhum problema com religião. André Luiz, no livro Libertação, que será o próximo livro que nós vamos estudar, depois do livro No Mundo Maior, tem uma passagem interessante em que uma jovem, que é atendida pelos espíritos, muito doente, passando por um processo obsessivo muito agressivo, ela então deseja ir até uma igreja e a família a acompanha. André Luiz, junto com o mentor, com o orientador espiritual ali do trabalho, acompanha então essa jovem até a igreja. E ali então muitas pessoas sentadas assistindo a um culto, assistindo a uma missa. E aí então o que André Luiz observa é que poucas pessoas estão sintonizadas com o Deus, com o mundo espiritual naquele momento. Muitas pessoas estão ali de corpo presente, mas a mente está divagando com os problemas do cotidiano. Não fazem isso por maldade. Mas é que muitas vezes nós damos muito mais valor para as questões do mundo físico, que são relevantes, do que com Deus, que é a intenção naquele momento. Então ele observa um aqui, outro ali, e só uma pessoa ali que irradia da mente dela, da visão dos espíritos, né, uma luz significante, porque ela estava em sintonia. Os demais estavam de corpo presente. Então muitas vezes nós aceitamos a religião do outro exteriormente, mas no momento em que nós estamos ali presentes, nós mudamos a nossa postura inconscientemente, porque é um hábito que nós temos. Então, se eu professo uma religião, ou eu visito um ambiente religioso, sou convidado para um determinado evento religioso, e eu vou até lá por respeito ao convite, por respeito aos participantes, e faço isso de boa vontade, eu estou fazendo isso com o mais sincero amor no coração. Isso é caridade. A caridade também é respeitar a opinião dos outros. Agora, se eu faço isso com aquela arrogância, com aquela superioridade, que muitas vezes se manifesta em nós de uma forma inconsciente, aí então eu estou quase me tornando hipócrita. Porque eu não faço isso por intenção, mas eu deixo manifestar. Então, mais uma vez, a intenção, nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Se nós fazemos alguma coisa, seja aquele casal em que um deixa a sua religião por respeito ao outro. Se nós temos ali se eu adoto uma prática religiosa em respeito à família, ou permito alguma coisa, né? Então, por exemplo, meu filho tem ali a idade já para entrar numa escola de evangelização, numa escola dominical, qualquer tipo de trabalho espiritual voltado para jovem. Mas eu e minha esposa, por exemplo, temos religiões diferentes, hipoteticamente. A que escola ele vai? Para a escola católica ou para a escola espírita? É uma questão de conversar entre a família e ver aquilo que é melhor. Se você percebe que você não ceder vai trazer muito mais conflito para a sua relação do que você determinar e você restringir qualquer tipo de ideia pelo fato de você ter ali o seu orgulho, é muito mais prejuízo, porque depois, na prestação de contas, né, a gente pode dizer assim, você vai dizer assim, como é que foi a sua relação familiar? Foi ótima, mais ou menos, mas depois a gente começou a brigar, porque eu sou espírita e ela é católica. Olha só. A sua missão aqui no mundo não era ser espírita, nem ser católico. A sua missão era constituir sua família. E você brigou por causa da sua crença? Então a gente começa a perceber que são situações práticas do cotidiano que vão nos colocando diante de algumas escolhas, muitas vezes diante de alguns dilemas. E aí então a gente tem que pensar sempre naquilo que é o melhor para todos, para nós. Porque aquilo que eu acredito hoje pode mudar amanhã. Mas aquilo que eu construo hoje
vai repercutir amanhã. Para a gente poder finalizar, 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Hermes, a gente já teve atendimento, eu me recordo de uma jovem, ela era adolescente. E ela era, isso há muito tempo, né? Um atendimento que nós recebemos, ela tinha ali por volta de 14, 15 anos de idade, e ela mandou um e-mail para o nosso trabalho, lá para o espiritismo.net, pedindo orientação. E eu acabei trocando vários e-mails com ela. Vai com Deus, mami, bom dia, até amanhã. Eu acabei trocando e-mails com ela, né? Então ela dizia assim, eu sinto a presença da minha avó, muito clara. E ela foi detalhando ali, a gente percebeu que era uma sensibilidade mediúnica que ela tinha. Mas ela dizia assim, eu sou filha, né, meus pais são evangélicos, e eles não admitem nada relacionado com o espiritismo. Então eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo e eu leio trancado no banheiro. E aí depois de um tempo ela escreveu de novo, ela disse assim, olha, eu tenho amigos lá no centro espírita e eu pulei a janela do meu quarto para poder ir escondido para o centro. Será que eu fiz certo? Aí você pega aquela criança, deita no colo e fala assim, criança, vem cá. Percebe o que você está fazendo, a confusão que você está fazendo. E aí, então, por causa dessa ideia de você estar numa família diferente, de você estar num grupo diferente, a ideia que nós temos, né, de valorizar muito mais a relação, o compromisso que a gente tem, do que com a nossa crença, com as nossas verdades propriamente ditas. Porque, mais uma vez, a nossa verdade pode estar equivocada, mas aquilo que a gente constrói numa relação vai fazer extrema diferença na nossa vida aqui hoje. Muitas vezes nós encontramos no mundo espiritual espíritos e espíritas que estão sofrendo pelos simples fatos de viverem um espiritismo arrogante, um espiritismo prepotente. E não um espiritismo caridoso. Porque o fato de eu frequentar ou não frequentar não vai me tornar mais ou menos espírita. Mas é aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo e aquilo que eu acredito. São as ações que vão demonstrar se nós somos espíritas ou não, cristãos ou não, seja lá como for. Essa é a diferença. O soldado coloca cada segundo atual, muda o segundo seguinte, né? Um pensamento, um ato, e assim vai. A gente vai construindo e destruindo. Joana d'Arc jamais negou sua crença, preferiu desencarnar. Convicções dela. Agora nós encontramos também muitas outras pessoas que, em nome da crença, destruíram outras pessoas. Então, cada situação nós temos ali uma experiência diferente. Só para a gente finalizar, pessoal, já estourei demais o nosso horário. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Ou seja, né, você ter ali o seu momento de adoração sozinho é mais poderoso ou menos poderoso? É mais agradável a Deus ou menos agradável? São perguntas que nós fazemos. A resposta: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. E aqui então ele fala muito mais por uma questão de inspiração, uma questão de motivação. Seja a forma de adoração, né, se ela parte do coração, não importa se ela é isolada ou se ela é comunitária. O que importa, né, é a verdade que é professada naquele momento. Se nós estamos juntos em comunidade, e esse foi um dos objetivos, né, que a própria história mostra isso para nós, quando os indivíduos começaram a se juntar formando seus pequenos grupos. Daqueles mais marcantes, a gente lembra, no livro Há 2000 Anos de Emmanuel, nós tivemos ali, né, o senador Públio Lentúrios e a esposa dele, Lívia. Lívia era uma cristã e Públio era um romano, e ela então escondida se encontrava com outros cristãos que acabaram sendo executados depois, desculpem o spoiler, né? Acabaram sendo executados como vários outros grupos cristãos. Então, assim, em grupo, nós fortalecemos muito mais a nossa fé. Esse foi o objetivo da criação das igrejas, da criação dos templos. Porque juntos nós nos fortalecemos. E de uma forma muito prática, é assim, é mais fácil para você estudar em grupo ou estudar individualmente? Para muitos gostam de se sentar e ficar ali quietos. Para outros, forma aquele grupo de trabalho, todo mundo pensa junto, todo mundo conversa junto, fica muito mais prático.
Com relação à fé, que é algo muito mais profundo, algo muito mais sensível, esse compartilhamento de ideias, de sentimentos, nos fortalece cada vez mais. Então, quer dizer, sempre dentro do que possível, sim, trabalhemos junto em comunidade a nossa fé. Mas o fato de eu estar sozinho não significa que isso me deixa menos próximo de Deus. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso encontro de hoje, nós fizemos aqui então o estudo do item número 2, adoração exterior. Algumas questões foram apresentadas aqui para nós, e nós tentamos, né, ilustrar mais, né, cada vez mais aqui para alcançarmos, né, a melhor interpretação desses textos, desses ensinamentos. Então é aqui que nós vamos então nos despedindo. O Hermes colocou para nós, né, religião, ao meu ver, é uma coisa criada pelo homem. Jesus não fundou nenhuma religião, devemos ser cristãos, né? A religião, né, Hermes, ela é parte do nosso estágio evolutivo. Eu falei bastante disso no início. Nós precisamos de orientação para nos aproximarmos de Deus. Então, primeiro, nós não entendemos a natureza divina. Segundo, nós não sabemos como fazer. A fundação dessas escolas do Espírito, cada uma com a sua própria filosofia, foi uma forma de nos educarmos. Por isso os missionários, muitos espíritos missionários, foram fundadores, foram participantes dela. A partir do momento em que nós nos espiritualizamos de fato, aí então elas não são mais necessárias, porque nós já temos a compreensão plena. Mas por enquanto nós precisamos de escolas. Assim como nós temos que aprender academicamente, você tem que ir para a escola, você tem que fazer um curso, você tem que ir para a universidade. Para você compreender a sua natureza espiritual, você precisa também de instrução. A questão é, né, qual é a melhor escola? Aí, como já respondia Dalai Lama, a melhor escola é aquela que te faz um homem de bem, mais tolerante, mais paciente. Então cada um de nós vai escolhendo a escola que tem o nosso perfil. Mas é um funil. Nós estamos na base com várias escolas diferentes. Conforme nós vamos nos elevando, esse funil vai se estreitando, até chegarmos lá no ponto final, lá na parte mais alta, em que é a religião dos espíritos, que é o amor. Mas até lá a gente está aprendendo ainda a teoria, a prática, a dogmática, vivendo aqui do mundo físico, tentando olhar para o mundo espiritual. Ainda é uma necessidade para o ser humano. Até as suas próprias religiões estão se modificando, né? Se nós observarmos 500 anos no passado e vermos como eram as práticas religiosas naquela época, e comparado com aquilo que é hoje, nós vemos que mudou muito. Significa que as religiões estão evoluindo. Até chegar a um ponto em que elas terão mais compreensão sobre o mundo espiritual, sobre a nossa natureza, sobre a natureza de Deus, sobre as leis que regem nossas vidas. Então é aos poucos, né? A gente pode ter certeza que daqui a um século, nós, espíritas, teremos uma interpretação muito diferente do que nós temos hoje. Com o próprio livro dos Espíritos. E nós já vivemos isso na prática, né? Quando estudamos o livro dos Espíritos em vários ciclos, estudamos uma vez, depois estudamos de novo. Cada vez que a gente faz um estudo, é uma releitura diferente. Pegamos aquela mesma questão que foi lida há 4 anos e nós acrescentamos mais coisas, corrigimos algumas coisas, mudamos. Então nós mudamos, as instituições vão mudando, a humanidade vai mudando também. Para finalizar, o soldado coloca, né, vejo seguidores de uma ou outra religião, ou mesmo doutrina, que tentam usá-la para sustentar opiniões pessoais e fazer o mal temerário, orgulho, né? Nada mais do que orgulho. Mas com o passar do tempo, o orgulho vai se tornando humildade, aí tudo muda. É natural também, né? Como eu falo para vocês, o egoísmo e o orgulho, a vaidade, são ingredientes divinos que fazem parte da nossa personalidade. Nós precisávamos desses elementos muito no passado e ainda precisamos hoje, não com tanta intensidade. Mas é que nós ainda estamos intoxicados, né, com excesso. É aquela história, né? Deus criou o chocolate. Só que tem gente que passa mal comendo chocolate demais, né? Então, infelizmente, ainda é assim. O Hermes lembrou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, essa é a chave de tudo, né? Quando nós estivermos completamente espiritualizados, nós teremos um entendimento pleno sobre tudo isso. Né? Tá chegando, né? Olha o vício, olha a tentação da matéria aí, ó. Tá vendo? Depois você fala que quer se espiritualizar, né? O espírita é espírita até botar um ovo de chocolate na frente dele, aí muda tudo. Mas vamos lá.
Isso aí, gente. Fechando por aqui, então, o nosso encontro vai ser descaradamente, né? Não tem nem vergonha de falar isso em público, né? Tá certo. Lembra dos amigos, tá? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez aqui nós encerramos, então, esse nosso estudo. E o próximo tema que nós vamos acompanhar... Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Nós falamos, então, sobre... Espera lá, estou abrindo aqui o Livro dos Espíritos, que eu me esqueci, fechei de novo. Nós vamos para o item número 3, que trata de vida contemplativa. Também é um tema muito delicado. Logo no início eu falei para vocês que falar sobre adoração exterior, ela tem uma tendência a instigar em nós um senso crítico muito grande com relação a outras filosofias. Porque, porque eles fazem, porque eles ajoelham, porque eles usam objetos, e nós espíritas não usamos porque nós somos superiores. Então esse pensamento é o primeiro que vem. Então muito cuidado para conter esse equívoco de nossa parte. E o segundo é a mesma coisa, vida contemplativa. Nós vamos encontrar muitos irmãos aí que se encontram reclusos em locais, vai com Deus, professor, até mais, em locais considerados sagrados, vivem as suas vidas em função dessa prática, e nós criticamos, mas que vida mais inútil eles têm.